Olá pessoal, estamos de volta com o curso de XJS 4 e hoje é a nossa primeira aula sobre o pacote de dados do XJS, né? Então nós vamos falar sobre os modelos, que são como representamos os nossos dados. Então a agenda de hoje é como que a gente declara um model, quais são os tipos de campos, né, os fields de um model que eu posso declarar, como que eu instancio um model, quais são os valores padrão se eu não retornar nenhum valor para um determinado campo do model, tá? E tudo isso a gente vai ver de uma forma mais prática. Os requisitos então para a aula de hoje é ter o SDK do XJS 4 instalado, ter de preferência um servidor instalado. Um pouco mais para frente nesse módulo nós vamos precisar ter um servidor instalado, tá? De preferência da Apache, porque é o que a Cynthia também recomenda. Um editor de texto. Eu estou usando o Sublime Text 2 aqui nas aulas, mas você pode usar a IDE de sua preferência, até o bloco de notas. E um browser, né, com o Firefox com Firebug instalado para a gente poder ver as mensagens de console, ou o Google Chrome com o Google Developer Tools. Mas antes da gente poder ir para o código, vamos dar uma olhada no pacote de dados do XJS 4. O Data Package, né, que é o pacote de dados, ele é um dos carros fortes do XJS 4, né? É uma das coisas que faz o XJS 4 ser tão bom quanto ele é. Então, nós temos aí no meio três classes que são as mais importantes do modelo de dados. Nós temos a classe Model, que é a classe que vai representar a informação que a gente está trazendo na tela, né? E isso é uma coisa bem legal do XJS 4, porque quando a gente está trabalhando no lado servidor, né? Vou dar um exemplo de Java, né? Quando a gente quando está trabalhando com Java, a gente quer representar uma tabela do banco de dados, geralmente a gente cria uma classe que contém exatamente os mesmos campos, né? Que a tabela do banco de dados tem, né? As mesmas colunas que a tabela do banco tem. Né? Só que quando a gente trabalha com JavaScript, como é que a gente vai representar esses dados? A gente vai jogar isso tudo num JSON? Ou a gente vai criar aí um objeto genérico, né, aí no JavaScript para fazer isso? Né? O XJS 4 ele já tem esse suporte nativamente, o que fica ainda mais fácil, né? Deixa mais fácil para a gente trabalhar e poder manipular também a informação no JavaScript quando a gente precisar. Então, essa classe modelo, eu posso declarar campos, né, que são os fields, né, e esses campos podem ser as mesmas colunas que eu tenho numa tabela de dados, né, então para cada tabela que eu tiver no meu banco, eu vou ter um modelo, né, pode fazer o design da sua aplicação assim, né. Se eu tiver mais de uma tabela, né, o que é muito simples, né, o que é muito comum de ocorrer em um banco de dados é você ter associação entre tabelas. Da mesma forma, como é que eu trago essa associação para o meu código JavaScript? E mais, como é que eu gerencio isso? Como é que eu sei que o meu dado vai ser válido? Né? Então, com o modelo, a gente também pode ter associação. Por exemplo, se você tem uma tabela no banco chamada livro, e você tem uma outra tabela chamada autor, e essas duas tabelas se relacionam, como é que a gente traz isso para o XJS? Né? Você vai ter um modelo livro, vai ter um modelo autor, e esses dois modelos vão conversar entre si através de uma associação. E mais ainda que eu posso fazer com o modelo? A classe Model, ela também tem as validations, né, que são as validações. Como é que eu posso saber se o modelo que eu estou enviando para o server, né, para o servidor, é realmente um modelo válido? Vamos supor aí que o livro, ele tem que ter um nome, pelo menos. Como é que eu sei que o nome não está em branco? Né? Aqui a gente não está ainda trabalhando com form, né? A gente está validando só o dado do nosso modelo. Então, você também consegue trabalhar com validações. Então, como vocês podem ver, essa classe Model ela é bem complexa no XJS. É claro que ainda há alguns pontos para melhorar, mas comparado ao que a gente já tinha no XJS 3,
foi um grande avanço, né? E acredito que daqui para frente a Sentia só vai melhorar ainda mais o que já está tão bom. A segunda classe que nós temos aí, que está nesse círculo do meio, é a classe Proxy. O Proxy, né, como o próprio nome já diz, é a maneira que a gente vai se comunicar com o servidor. Ou seja, eu vou me comunicar através de uma interface AJAX, uma interface REST, uma interface JSON-P, ou vou fazer uma interface com storage do HTML5. E mais, ele ainda também tem as configurações de Reader e Writer, né? Que seriam as configurações de leitura e escrita, ou seja, eu posso dizer como é que eu vou enviar a minha informação para o servidor e como é que eu vou receber a minha informação do servidor, tá? Eu vou receber essas informações em que formato? Em formato JSON ou XML? E como é que eu mando? Eu mando nisso formato JSON ou XML? E tudo isso a gente define dentro do proxy. A terceira classe aí, então, que fecha esse pacote de dados, né, as classes mais importantes do pacote de dados, é a Store. A maneira que eu gosto de explicar a Store para as pessoas geralmente entenderem é que a Store ela é muito parecida com um DAO, né, com Data Access Object. É a maneira, né, se a gente está trabalhando no lado servidor e a gente cria um DAO, quer dizer que a gente vai fazer conexão com o banco de dados, né? Então a gente vai usar aquela classe DAO para pegar os dados referente ao nosso modelo, né? Então, com isso aí eu vou ter no caso do servidor, eu vou ter um método para pegar todos, pegar por ID, para fazer update, para fazer delete, né, para fazer create também, né? Então eu crio esses métodos, geralmente esses são os métodos padrão que a gente cria num DAO no servidor. E a Store é a mesma coisa. Como o XJS não faz acesso a banco de dados diretamente, ou seja, a gente precisa ter uma tecnologia no servidor, né? A gente precisa se comunicar com alguma coisa no servidor e o servidor vai fazer esse trabalho para a gente. Então você pode, como a gente já viu lá na primeira aula, a gente pode usar PHP, pode usar Java, .NET, Python, Ruby, o que você quiser, né? Desde que tenha suporte aí a XML ou JSON. E a Store é a mesma coisa, ela funciona como um DAO no XJS. Só que, em vez desse DAO fazer acesso diretamente ao banco de dados, nós vamos fazer a comunicação com o servidor. Então, a Store, ela é a responsável por fazer essa conexão, né? E vai pegar os dados ou mandar os dados do servidor. A Store também, ela é muito utilizada quando a gente está manipulando vários dados ao mesmo tempo. A gente também vai ver isso durante o curso. Continuando ainda na classe Store, nós temos aí outros 3 tipos de configuração. Nós temos o Sorter, ou seja, eu posso definir como é que eu vou ordenar os meus dados. Eu tenho filtro. Eu não quero trazer todos os dados do servidor. Eu quero trazer apenas algum de acordo com esse critério aqui de filtro. Então, vou usar um filter. Ou o grouper. Vamos dizer que eu tenho uma coluna da minha tabela, ela se repete muito. E eu quero, então, agrupar esses dados, né, por essa coluna. Então, eu posso usar aí um agrupador, que seria o grouper. Então, pessoal, esse então é um overview de todo o Data Package do XJS 4. E durante esse módulo, então, nós vamos ver cada pedacinho desse durante as aulas. A primeira aula, então, nós vamos falar um pouco sobre Model, que é essa aula de hoje, e nós vamos explorar também o Fields. Então, nós vamos trabalhar aí com 2 retângulos dessa figura aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Model. Como eu já falei, o Model é como a gente representa a informação no XJS. Então, um modelo, ele pode ter campos, que são os fields, que é o assunto da aula de hoje,
né? Ele também pode ter um proxy. Eu não preciso de uma store para me conectar diretamente com o servidor, né? Eu posso, do meu modelo, já me comunicar com o servidor através do proxy. Né? E o proxy aí, como eu falei, tem alguns tipos, Ajax, REST, o Local Storage que já é do HTML5, e o JSON-P. Se a gente tem vários modelos associados entre si, nós usamos associações. E se a gente quiser validar também as informações que estão no model, também podemos fazer isso através de validations. Então, o assunto da aula de hoje vai ser sobre fields, que são os campos que a gente pode declarar no modelo. Vamos ver então cada tipo de campo, vamos aprender como se declara cada campo e como se usa cada campo desse. Ok? Eu até destaquei então nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre outros assuntos, eu vou também destacando nos slides. Vamos então começar a falar sobre os campos. Né? Quando a gente está trabalhando com um modelo de informação, a gente quer definir um tipo para nossa informação. E com XJS, a gente tem basicamente 5 tipos de informação que a gente pode trabalhar. Opa, Loiane, mas eu tô vendo 6 aí na tela, você tá ficando meio lelé, hein? Não, são 5 tipos mesmo. É o string, o integer, o float, o boolean e o date. Só que, se eu não especifico nenhum tipo no Next.js, ele tem esse tipo aí, que é o tipo alto, né? Que é um tipo não especificado. Né? Então, no total, nós temos 5, e se eu não especifico nada, ele assume que é esse alto aí que não é especificado. Então, o que vier do server para o JS, ele vai ter. Se for uma string, beleza. Se for um número, beleza. Então, vamos ver cada um desses tipos aí. A string, então, é para a gente representar um conjunto de caracteres, né? Uma palavra, uma frase e etc. O integer, né, que a gente chama de type int no XJS, é para a gente declarar tipos inteiros, né, que são números naturais. O float, né, que é o próprio type é o float mesmo, ele já é tipo numérico, mas com casas decimais, certo? E o boolean é para a gente representar valores de verdadeiro ou falso, e o date, que é do tipo data, né, para a gente representar datas no XJS. Vamos então agora para o código e aprender como declarar o modelo e usar cada tipo desse que a gente acabou de falar. Eu estou aqui então com o Sublime Text 2 aberto, tá? Eu já criei aqui um folder para a aula 11, também já criei aqui meu arquivo index.html e já deixei aqui o esqueleto da página pronto para a gente começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a declarar um model. Se a gente for na documentação do XJS, a gente vai ver aqui, olha, dentro do pacote data, tá logo aqui no comecinho. Se a gente abrir, vai ver aqui algumas coisas. E aqui dentro dele ainda tem também o pacote, a classe model, que é a nossa classe aqui. Então, se você abrir, tem toda a documentação dessa classe aqui. E nós vamos falar sobre cada assunto que tem aqui nesses exemplos nas nossas aulas também, e vou explicar o que significa cada coisa. Tá? Então, como vocês podem ver, esse xt.dataModel é uma classe do XJS. Então, quando eu for declarar a minha classe aqui, eu não vou tirar ela do nada, né? Eu vou estar customizando uma classe já existente do XJS. E vocês lembram como a gente faz isso? Vamos ver então. Para a gente declarar uma classe no Xt, como é que a gente faz? A gente usa o xtDefine, certo? Então, xtDefine está aqui. E a gente passa aqui, então, o nome da nossa classe. Eu vou chamar, então, de funcionário. E aqui, então, a gente começa com as configurações da nossa classe.
Como eu quero customizar uma classe do XJS, eu vou então estender. E a gente faz isso através do extend. Eu vou estender então a classe xt.data.model, como a gente viu ali na documentação. A classe model no XJS, ela tem uma configuraçãozinha chamada fields, que são os campos, tá? E esses fields, essa configuração field é um array. Então tá aqui, é um arrayzinho que eu vou deixar aqui. E aqui a gente vai começar então a declarar os nossos campos. Bom, como eu falei, existe 5 tipos de campos, mais o alto, né, que é quando a gente não especifica. Vamos ver então como é que a gente pode declarar cada um dele. Para a gente declarar um campo no XJS, né, como ele é um objetozinho, né, dentro de fields, a gente vai usar então abre e fecha chaves. Aqui dentro, basicamente, a gente vai definir duas propriedades para cada campo, o nome e o tipo delas, né? Então, como o XJS é em inglês, a gente vai usar então essa propriedade name. E aqui, entre aspas, né, com uma string, a gente vai definir então qual que é o nome desse primeiro campo. Eu vou chamar então esse primeiro campo de nome. Eu não vou declarar nenhum tipo para esse campo aqui, tá? Então, quando a gente não declara nenhum tipo, ele vai ser do tipo alto. Então, eu vou até colocar aqui. Vou botar uma vírgula, porque a gente vai declarar mais embaixo. Então, o tipo dele é alto, tá? Vou colocar mais um aqui, vamos declarar mais um campo. O nome desse campo agora vai ser idade. E a idade, então, vamos ver, a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, né? 6, 7, 8 anos. Então, é um tipo numérico. Como não tem casa decimal, a gente usa o tipo que a gente, através dessa configuraçãozinha aí, type, a gente usa o int. Vamos declarar mais um agora. Vamos pegar agora um float. Então, o nome então desse campo vai ser salário. Afinal, se é um funcionário, ele tem um salário. Então, o tipo dele vai ser float. Afinal, salário tem casas decimais, né? Por a gente estar trabalhando aí com moeda, né? Com dinheiro. Vírgula, porque eu vou declarar mais campos. E aqui eu vou colocar mais um. Eu vou querer também agora declarar um que vai ser um booleano. Quando a gente trabalha com banco de dados e a gente faz operações CRUD, né, nem sempre a gente já faz o delete físico. Né? A gente geralmente tem uma flagzinha que ela que é um status, né, se ele está ativo ou não está ativo. Então, eu vou botar aqui o campo, então, ativo, que é do tipo boolean. Agora, vamos declarar, então, um campo do tipo data. Como data, a gente pode colocar o nascimento. Então, eu vou botar só nasce aqui, tá? Então, é do tipo date. Para data, então, né? Data é uma coisa meio complexa da gente trabalhar, porque aqui no Brasil, Europa, né, a gente usa dia, mês e ano, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam mês, dia e ano. Então, existem vários formatos diferentes de data, né? Se eu quiser também, eu posso passar uma data completa. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milissegundo e etc. Ou, se eu quiser também, pode ser só a hora, né? Tudo isso eu vou representar, então, pelo tipo data. Então, aqui no XT, é legal a gente colocar qual que é o tipo da data que ele está esperando. Então, a gente vai usar aqui esse date format, que nós vamos usar, então, dia, mês e ano. Quem já sabe, né, tá familiarizado aí com datas no PHP, esse date format é o mesmo usado no PHP, tá?
Se você não está acostumado ainda com esse date format do PHP, então a gente vai procurar aqui, ó, date format PHP. A gente vai vir aqui, ó, tem esse link aqui do PHP mesmo, que tem esse date aqui, ele tem alguns formatos de datas, então o XJS usa esse mesmo formato aqui, tá? Então quando vocês tiverem dúvida, por exemplo, é só dar uma pesquisada no Google, vir aqui na documentação do PHP e vai estar tudo aqui, tá? Então vocês podem usar qualquer coisa que tem aqui nesse formato de data do PHP. Bom, a gente declarou então um auto, um int, um float, um boolean e um date. Tá faltando ainda o string. Então vamos declarar um string aqui. Como string, eu vou colocar então o usuário. Geralmente quando a gente está numa empresa, né, a gente é funcionário de uma empresa, a gente tem um usuário que nos identifica ali na rede da empresa. Então o tipo é string. Opa! String. Ok, a gente declarou então um de cada tipo, mas tem mais uma coisinha ainda que a gente pode fazer no XJS, tá? Nesses campos ainda. Vamos supor que eu ainda tenha um e-mail aqui, tá? É o meu tipo e-mail. E ele também vai ser do tipo string, né? Um e-mail, afinal, pode ser uma string. Só que eu não quero entrar com esse dado. Eu quero que esse dado seja me retornado automaticamente, tá? Porque, afinal, por algum motivo, eu não tenho essa coluna e-mail no banco de dados. Mas, por algum outro motivo, eu quero mostrar o e-mail desse funcionário na tela em algum lugar no meu sistema. Só que todos os e-mails da minha empresa, da empresa que eu trabalho, são do formato usuário@email.com, né? Então a gente pode usar aqui uma função para fazer o convert, tá? Então eu vou botar aqui, ó, convert é uma function. Dentro dessa function a gente passa um valor e qual que é o registro, né? Qual que é o registro desse funcionário? E aqui dentro, então, a gente pede para retornar o usuário. Eu vou fazer isso, então, através do record.get usuário. Então, aqui dentro, quando eu tiver um e-mail, eu vou retornar, então, o usuário, né, o valor do usuário, mais uma string aqui, @email.com. E tá pronta a nossa função. Certo? Então, a gente tem aqui um modelo e é basicamente esse o nosso modelo. Lembrando que se eu quiser, às vezes, acrescentar mais algum outro campo que não vem do banco de dados, né, não está vindo do servidor, a gente pode criar aqui esse campo e usar a função convert aqui para criar esse valor para a gente. Vamos agora, então, tentar criar um usuário. Vocês lembram da maneira que a gente cria uma classe no XJS? Então, a gente vai fazer aqui, declarar uma variável, botar aqui funcionário, e eu vou criar, então, uma instância xt.create, e aqui dentro eu vou passar, então, funcionário. É o mesmo, né? Só para ter certeza, não dá problema, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou pedir, então, para o console logar o que tem dentro dessa variável funcionário. Então, também só para não dar problema, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tá aqui. Então, por enquanto, esse é o nosso programa, tá? Essa é a nossa pequena aplicação no XJS. Vamos rodar, então, e ver o que vai sair no console. Deixa eu vir aqui, então, para o curso, vou dar um refresh. Eu vou aqui só pedir para abrir o console, para poder ver o que tem no console. E vou aqui clicar na aula 11. Então, ó, o Chrome, ele fez o output aqui da classe do XJS. Se a gente abrir, então, aqui, ó, a gente tem aqui
tem algumas informações, né? O ID, o internal ID, os events, etc. Se a gente abrir aqui esse data, né, que é realmente qual que é a informação que tem dentro dessa classe, nós temos aqui então os nossos campos. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui ativo, é falso, e-mail está retornando @email.com, porque o nosso usuário aqui está vazio, tá? O salário é 0, né? Como o salário é um número, o nome também tá com string vazio. O nascimento tá como nulo, né? Que é a data. A idade tá como 0, né? Então a gente já viu aqui as outras todos os atributos dele. Então, a gente não inicializou nenhum valor, nenhum campo do nosso objeto. Esses aqui, então, olha, para cada um, né? Para o boolean é um valor falso, para int é um valor 0, para data é nulo, para auto também é uma string nula, para float é 0 e para string é uma string vazia também. Ou seja, se a gente não inicializa, esses são os valores padrão, então, que o próprio XJS vai inicializar para a gente. Voltando então para o código, a gente tem aqui então um objeto totalmente vazio. Vamos então começar a dar alguns valores. Então, para eu dar alguns valores, eu vou colocar aqui. Eu vou entrar aqui então, nome como Loiane. Deixa eu tirar esse espaço. Vamos ver, idade 25, salário é 1.000. Se é um funcionário ativo no banco, é verdade, então o valor true. Data de nascimento 26/5/1986. Ele vem então, a gente põe aqui ele entre uma string, tá? Na hora o XT já vai converter isso para data para a gente. O usuário é então Loiane mesmo. Então a gente colocou aqui todos os atributos, todos os campos. O e-mail não precisa porque o e-mail vai ser gerado automaticamente para a gente. Vamos então salvar e executar esse código então. Vou só dar um refresh aqui no browser. E vamos olhar o que tem aqui dentro desse objeto. Então aqui, ó, ele pegou os valores pra gente. Repara aqui que a data, tá vendo? Ó, o nascimento aqui, olha. Foi numa segunda-feira, 26 de maio de 86. Então, GMT-3, né, que é o horário de Brasília, aqui do Brasil, ele já pega automaticamente devido às minhas configurações locais do computador. O salário é 1, ele não mostrou zeros e tal, idade também. Então, vamos voltar aqui agora e vamos fazer mais coisas. Outras coisas legais que a gente pode fazer. Bom, o modelo, ele automaticamente, para cada campo, já gera os métodos getSet. Tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, console.log, funcionário.get, e aqui a gente passa o nome do campo que a gente quer. Nome, botar nome aqui mesmo. Ele deve fazer o output Loiane. E agora, se eu quiser setar algum valor para alguma dessas variáveis aqui, ó, isso é deixa eu só copiar isso daqui, gente, só para eu tô com uma impressão que vai dar algum erro, então deixa eu só copiar para não dar erro. 7. O 7 é um pouco diferente. O 7 eu vou passar o nome do campo, então vamos botar aqui a idade e eu quero que seja 20. Ou se eu pudesse botar um tempo, hein? Então, a idade vai ser 20. Eu vou pedir agora, então, para fazer o output da idade. Então, ele deve fazer o output aqui de 20, não de 25 mais, tá? Então, idade aqui. Vamos, então, executar esse código e vamos ver o que ele vai retornar.
fazer o refresh. Então, aqui, ele fez, então, o output 20, Loiane, que a gente botou o get, né? E 20 aqui a idade, já que a gente fez o set. Então, você pode fazer get e set. Bom, o XT, ele também tem uma outra forma da gente poder criar essa mesma variável aqui. Então, eu vou fazer um Ctrl C, tá? E vou comentar esse código aqui. E eu vou usar agora o Model Manager para poder fazer o create. Então, Model Manager, que é o mgr.create. Só que aqui, olha, eu vou tirar esse aqui. E aqui no final, ó, é que eu passo qual é o nome da minha classe. Então, aqui, ó, essa é uma outra maneira, então, da gente poder instanciar um modelo. Tá? Vamos executar esse código aqui e vamos ver qual que é o output dele. É model. Agora sim. Então, ele vai fazer o output da mesma coisa. Então, essa é uma outra maneira da gente criar. Só que aqui nesse Model Manager, a gente já vai passar os campos aqui e no final a gente vai passar qual que é o nome do nosso modelo, tá? É uma outra forma. Apesar de existir isso daqui, eu particularmente não gosto muito de usar. Por quê? Porque essa forma aqui, ó, com XT Create, você pode criar qualquer coisa no Next.js, né? Você só precisa passar o nome da classe. E com isso, a sua aplicação, ela fica muito mais padronizada, né? Então, eu particularmente prefiro usar essa forma aqui de cima, apesar dessa segunda forma aqui existir, né? Eu também prefiro usar essa daqui. A mesma coisa quando a gente tem também lá o XT para criar o widget, né? Para você poder instanciar algum componente do XJS. Eu também prefiro usar o XT Create passando o nome da classe do componente em vez de usar aquele método. Eu acho que fica mais padronizado, tá? Uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é aqui, olha, a gente está passando várias strings, né? Int, float, boolean, date, string, o tipo alto aqui. Também existe uma outra maneira da gente pra gente colocar esses tipos aqui. Em vez de usar uma string, né, a gente pode usar uma constante do XT.js. Tá? Existe uma classe chamada xt.data.types, né? É a classe types do pacote data, né, do XT.js, que ela tem as constantes que representam aqui isso daqui, né? Eu não vejo muita gente usar essas constantes, eu vejo a maioria do pessoal usando dessa forma. Mas se você quiser também usar essas constantes, você pode usar. Vamos dar uma olhada aqui na documentação? Deixa eu abrir aqui a documentação local. Eu já deixei aqui essa classe aberta, tá? Tá dentro do pacote data, então a gente vai aqui, ó, types, e a gente pode olhar. Então, olha aqui, ó, né? A gente pode usar tem as propriedades aqui. O alto, né, que é a mesma coisa, olha, é um do tipo alto. Tem o bool ou boolean, que é para representar o boolean. Tem o date, que é para representar o date. Tem o float e o number, que é para representar o float. Tem o int e o integer, você pode usar qualquer um dos dois, tá? O resultado vai dar na mesma. E tem o string também. Então, em vez de a gente usar aquele int, a gente pode usar o... Deixa eu comentar essa linha aqui, só para a gente não perder depois, tá? Então, você pode usar o xt.data.types.int. Então, se você preferir, você pode fazer desse jeito aqui, em vez de declarar isso daqui. E o resultado é o mesmo, viu, pessoal? Se a gente executar esse código aqui, vocês vão ver que vai dar tudo na mesma, ó. Então, dá tudo na mesma, não faz diferença nenhuma. A mesma coisa, o float aqui, você pode usar o float ou number, né? Então, isso aqui, ó, float ou number. Para o boolean, você pode usar tanto o bool quanto o boolean,
né? Para date, você pode usar o date, né? Lembrando que nome de constante em XJS é tudo em letra maiúscula, né? E o string, a gente pode usar aqui string. Então, tanto faz o que você quiser usar, tá? Então, eu vou botar aqui e vou deletar esse carinha aqui só pra gente deixar. Eu vou deixar como referência aqui do lado, né? Se depois vocês quiserem testar, quiserem fazer o download desse código e testar, podem usar isso aqui. Né? A mesma coisa aqui pro type, né? O type ainda tem esse aqui, alto. Né? Mas para que você vai declarar um type igual a alto? Né? Melhor declarar algum outro tipo aqui. E quando for alto, deixa sem mesmo. Tá? Uma última coisa, então, para a gente fechar a nossa aula. Aqui a gente declarou todos os campos com nome tipo. Mas vamos supor que você tem um modelo que é um pouco mais simples, né? E você não quer ficar por perdendo muito tempo declarando tipos, né? Tudo vai ser alto, né? O que vem do banco de dados é o que está valendo. Então eu vou botar aqui, por exemplo, o teste. Não, deixa eu botar contato, que é um exemplo que eu gosto de usar bastante. Então aqui, olha, por exemplo, vou fazer a mesma coisa, extend o xt data model. E nos campos, né, os fields, em vez de eu usar em vez de eu usar cada um, eu só vou declarar aqui o nome dele. Então, por exemplo, o meu contato tem um ID, meu contato tem um nome, meu contato tem um telefone, etc, tá? Então, dá para fazer isso aqui também. Da mesma maneira, a gente pode vir aqui e criar um var contato, que é igual a um xt igual xt create e botar aqui contato. E vou fazer, só pedir para logar aqui console.log contato. Então, executando esse código aqui. Então, tá aqui a classe contato e o tipo aqui, ó, tá vendo? Então, ID, nome, telefone, como a gente não colocou nada, é tudo vazio. Mas se a gente colocar alguma coisa aqui agora, ó, por exemplo, o ID é um número, 1. O nome, sei lá, Loiane. E o tel, foi tel que eu declarei? Tel. E o tel, sei lá, 00, lá. E tá aqui. Se a gente pedir também para executar esse código de novo, para ver o que acontece. E tá aqui. Você pode ver que agora, ó, não é mais aquela aspas, uma string vazia, tá? Eu joguei um número, então ele veio um número para cá. Então, o tipo alto também ele vai adequar com o tipo de campo que for, ele se adequa aqui depois. Certo? Então, pessoal, é isso. Né? Essa aqui é uma maneira mais simples da gente definir, se você não quiser fazer uma coisa mais complexa como essa aqui, você tem a maneira mais simples, né? Geralmente eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica até mais bonito também, né? Você ter declarado tudo certo, então dá para você fazer um mapeamento melhor com a sua classe que você está usando no servidor, né? Eu particularmente gosto muito de usar Java no servidor, então isso me ajuda muito na hora de fazer o mapeamento com o tipo de atributo também que eu vou ter na minha classe Java. Mas se você não quiser se preocupar com nada disso, você pode usar tudo alto. Então, o que vir do servidor não vai importar para o XJS, tá? Se o ID for inteiro, beleza. Se o ID for um boolean, também tá beleza, né? O XT ele vai se adaptar ao formato do dado que vier do servidor. É isso então, pessoal. Vamos voltar para os slides para terminar a aula. Então, tá aqui o Show Me the Code, que eu esqueci de mostrar antes de mostrar o código para vocês, né? Mas já que a gente já viu o código prático, tá aí. Né? Quem quiser fazer o download do código-fonte dessa aula, só pegar no GitHub, que é o github.com/loiane/curso-xtjs4. O link do curso de todas as aulas publicadas está aí. Mas se vocês não quiserem decorar esse link grandão também, é só entrar no blog loiane.com. Tem um banner do lado, é só vocês clicarem que já leva direto para aí.
Para quem quiser entrar em contato, então, para críticas, sugestões, feedback, dúvidas, etc. sobre o curso, é só mandar um e-mail para curso@xtjs4.com. Né? Tem o blog, tem a página do Facebook também, onde vocês podem também estar sempre acompanhando as atualizações do blog, inclusive das aulas que são postadas lá. No Twitter também. O GitHub tem um código do curso, né? E mais alguns outros códigos de XJS 4, para quem quiser dar uma olhada. E os vídeos estão sendo postados no Vimeo, que o meu canal é o Loiane, e no YouTube também, que meu canal é o Loiane G. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fico esperando pelo feedback de vocês e até a próxima aula.